Graças a Deus. Olá, meus queridos amigos. Que a paz esteja com todos. E aqui estamos para deixar mais uma mensagem direto do altar de Deus, da presença de Deus, né? Do trono de Deus, melhor dizendo, até você, tá bom? Você que já é inscrito nesse canal, ó, que Deus te abençoe. Deixa o seu joinha. Você que ainda vai se inscrever, peço o seu compartilhamento, a sua inscrição. Você que já é, também compartilhe. E você que vai se inscrever também deixa o seu joinha, tá certo? Reconhecendo Deus em tempos difíceis é o título da nossa mensagem. Eu gostaria que você ignorasse, né, todo o barulho que você ouve no fundo, né? Se eu for esperar os barulhos acabar, a gente não grava nada, né? E olha que tem vídeo que eu deixo para gravar no domingo, hein? Que é um dos dias mais quietos aqui onde eu estou, mas hoje hoje tá pela fé, né? Tem um barulho de serra, não sei o que eles estão aprontando, né? Se é obra, não sei o que estão fazendo, então se o barulho chegar, se captar o barulho no fundo, eu peço que você possa ignorar, tá bom? Eu não tenho um estúdio próprio ainda para isso, né? Com revestimento de espuma para tampar os barulhos externos, então que você possa ter paciência e ignorar todo o barulho que você ouvir no fundo, tá bom? Então vamos lá. Reconhecendo Deus. Deixa eu arrumar o microfone aqui, né? Isso. Reconhecendo Deus em tempos difíceis é o título da nossa mensagem. O som deve ter ficado um pouquinho ruim, que o microfone caiu, mas vamos lá. Vamos lá, né? Vamos perder tempo não. Então, meu amigo e minha amiga, quanto é difícil para muitas pessoas elas poder reconhecer Deus no tempo de aflição, né? No tempo de dor, no tempo difícil. O quanto é difícil para muitas pessoas ela enxergar que Deus, Ele também está nos momentos difíceis. Por mais que às vezes você não esteja entendendo o que você está passando, porque isso é o normal do ser humano, né? Claro que a gente não pode deixar a incredulidade entrar, mas às vezes no momento difícil a gente fica com certos questionamentos, né? Querendo entender o porquê de certas coisas, o porquê que nós estamos passando por certas coisas. Às vezes tem muita gente, inclusive talvez você que me assiste deve ser até uma delas, que fala assim, poxa vida, eu estou fazendo tudo certo e de repente a coisa parece que virou de um jeito que, né, parece que eu estou vivendo um momento de escuridão. Mas você não está, meu amigo e minha amiga. Deus está em todos os momentos. E você não está sozinho, né? A presença de Deus está com você. Por mais que é difícil de você entender, mas Deus, Ele nunca vai desamparar aqueles que são dele, aqueles que servem a Ele, aqueles que fazem a vontade dEle, aqueles que caminham com Ele. Mas tem coisas, meu querido amigo, minha querida amiga, que é preciso que a gente passe. Se você for estudar a Bíblia, você vai ver que tantas pessoas que enfrentaram diversas situações difíceis, mas elas venceram. Deus estava ao lado delas. O próprio Daniel na cova dos leões, você pode ver que Deus não livrou Daniel da cova, mas Deus estava com ele.
O próprio Sadraque, Mesaque e Abidnego não foi livre de entrar na fornalha. Mas quem estava com eles na fornalha? O próprio Deus. Então, existem coisas que nós enfrentamos, mas Deus não vai deixar de estar do nosso lado. E se você for olhar para a palavra de Deus, lá em Apocalipse capítulo 1, verso 9, o discípulo chamado João, que tinha apelido de discípulo amado, né? Era conhecido como discípulo amado. O João, se você for ver, sabe aonde que ele estava? Quando ele teve a visão do Apocalipse, ele estava preso, ilhado. Eu li agora há pouco na Bíblia Viva. Na Bíblia Viva está assim, ó. Apocalipse capítulo 1, verso 9, diz assim, ó. Eu, João, irmão de vocês, estou aqui ilhado ou preso na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus. Então o Apocalipse, no começo ele começa dizendo assim. Quando João ele escreve o Apocalipse, ele ilustra o Apocalipse, ele deixa o Apocalipse. O João não estava numa sorveteria, o João não estava numa lanchonete, o João não estava numa praia, num resort, no hotel, né? O João ele estava numa ilha, num lugar onde as pessoas que eram criminosos eram condenadas a ir para aquele lugar para trabalhar em serviço pesado, quebrando pedras. Então João estava lá, preso por causa do Evangelho. Na época, falar de Jesus era algo considerado crime, né? Porque o pessoal achava isso uma loucura, Jesus ter ressuscitado dos mortos. Então, era considerado uma loucura, um crime, falar que Jesus era o Cristo, falar que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então, era um crime. E o João, ele foi preso, porque a lei na época condenava quem falasse de Jesus. Ele foi preso por causa de Jesus, por causa da palavra. Mas se você for ler o livro do Apocalipse, as coisas boas que Deus mostrou para o João. Claro que Deus mostrou também as coisas, né, difíceis que a terra vai enfrentar, mas também Deus mostrou a visão, o Apocalipse também mostrou as coisas boas. Foi no Apocalipse que Deus mostrou para o João a cidade santa, Apocalipse 21, verso 1. Foi no Apocalipse que Deus mostrou para o João o julgamento final, Apocalipse 19, o juízo, né? Foi no Apocalipse que Deus mostrou a carta às 7 igrejas, que o João viu o céu, ele teve a oportunidade de ir até o céu em visão. Então as coisas boas foram reveladas a João, aonde que João estava? Num lugar terrível, na ilha de Patmos. Igual o profeta Ezequiel, né? Que nós conhecemos lá em Ezequiel 37:1, que fala dos ossos secos, né? Que Deus mostrou para Ezequiel uma visão de ossos secos. Eu fico pensando, né? Se fosse muitos cristãos hoje, ia falar, né, o bordão dos crentes hoje, né? Tá amarrado. O bordão dos crentes hoje é esse, né? Tá amarrado. Se fosse muitos crentes hoje, não iam receber essa visão como algo de Deus. Porque Deus levou o profeta Ezequiel como se fosse um cemitério, um lugar cheio de ossos, caveira. Mas
foi ali no vale de ossos secos que Deus mandou que Ezequiel profetizasse, que aqueles ossos tornassem a vida. Então, para você ver, né? Nos momentos difíceis, Deus se revelou e mostrou coisas boas. Apocalipse, Ezequiel, a fornalha de fogo, Deus fez o rei na época se prostrar diante do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, meu amigo e minha amiga, isso nos mostra que o nosso Deus, independentemente do momento que você está passando, Ele está do teu lado sim, tá bom? Então, que você não faça que nem os dois discípulos no caminho de Emaús, lá em Lucas 24:15, olha lá. Para você ter uma ideia, Jesus tinha ressuscitado. Jesus falou para eles que iria ressuscitar. Aí deu o terceiro dia, viram que nada aparentemente estava acontecendo. Pedro voltou para a pesca. 2 deles saíram de Jerusalém e foram para Emaús. E nesse caminho para Emaús, o próprio Jesus se aproximou-se deles. Olha lá o versículo 15 de Lucas 24, diz assim, ó. Então o próprio Jesus aproximou-se dele e caminhava junto com eles. Verso 16. Mas os olhos dele estavam fechados para que não o reconhecesse. Olha lá. Então você vê, né? Tem pessoas que no momento difícil, espiritualmente, ela fica cega. Ela não reconhece que Deus está do lado dela. Tem gente que até se sente abandonada, se sente sozinha, se sente desprezada, mas é o momento que Deus está do lado dela. Que nem tem uma canção bonita, ela não é evangélica, mas é uma canção bonita, que é o Rastros na Areia, gravada pelo Dalvan, né? Do Duca e Dalvan, a versão original dela, antiga. Todo mundo já cantou essa canção, que fala sobre o Rastros na Areia. Não é um louvor, não é uma música evangélica, mas é como se fosse, porque a letra dessa música é bastante forte, espiritual. Que ele fala que no momento difícil ele se sentiu abandonado, mas Jesus estava carregando ele no colo. E é uma verdade. No momento difícil, Deus, Ele está do nosso lado, está caminhando conosco, está pronto para nos ajudar. Então que você possa entender isso. E eu não sei qual momento que você está passando, mas mesmo assim, entenda uma coisa, Jesus está do teu lado. Reconheça Ele também nos momentos difíceis, porque Ele jamais vai te abandonar. Se você é fiel, obediente a Ele, à palavra dEle, jamais Deus vai te abandonar. Tá bom? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti. Que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti, levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, tá bom? Se Deus nos permitir.